Glória a Deus. Quero falar um tema importante que Deus ha puesto em meu coração para hoje. Essas últimas palavras nós hemos meditado em lo que Jesus nos ha pedido. Nós já tratamos de que Jesus nos pediu para ser discípulos, nós tratamos que Jesus nos pediu para ser testigos e adornar a doutrina de Deus com nosso testemunho. Já vimos que o Senhor Jesus também nos pediu para ser santos, como Ele é santo, e que se Ele não vê santidade em cada um de nós, também nós não podemos ver a Deus. E hoje eu quero falar de um tema mais que Jesus ha pedido, todo o tempo que estuvo caminhando, desde o princípio de seu ministério, que Ele pediu para que nós pudéssemos ter arrependimento, cambio de mentalidade. Por isso o título dessa palavra eu puse o princípio del arrependimento. Diga assim, o princípio del arrependimento. Mira o que dijo Jesús, Mateo 4:16. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mira ele empezando a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Otras versiones dicen, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Tenemos que entender que cuando la palabra habla sobre reino, en el original griego eso era basileia, que significa dominio, que significa gobierno. Cuando la Biblia dice reino de Dios, significa que Él gobierna. No yo gobierno, no ustedes gobiernan, sino que Dios gobierna. Amém, mis amados? Entonces dice, se acercó mi gobierno. ¿Y qué es lo que tú necesitas para estar cerca de ese gobierno? Tú necesitas arrepentirse. Sabemos que arrepentimiento en griego es metanoia. Metanoia es cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Él estaba diciendo así, mi reino quiere acercarse a ti, a tu casa, a tu familia. Pero para que tú disfrutes de mi reino, que está cerca, tú necesitas un cambio de mentalidad. Eso fue lo que Jesús empezó a decir desde el principio. Entonces, básicamente era así, tú quieres mi gobierno, tú quieres mi palabra, tú quieres mi voluntad. Si tú deseas eso, tú necesitas arrepentirse. Tú no puedes ser como tú eras antes. Y eso siempre Jesús predicaba. En Marcos, por ejemplo, 1:15 dice así, se ha cumplido el tiempo. Essa palavra tempo é kairos, é tempo de Deus. Ele está dizendo, se cumpriu o tempo de Deus. O reino de Deus está cerca. E outra vez, arrepientam-se. E cream las buenas nuevas. Em outras palavras, algo novo de Deus estava sucedendo. Era uma nova aliança. Era um novo tempo. Era uma nova página. Era uma nova dispensação. E o que a palavra de Deus está dizendo é assim, se tu queres algo novo de mi parte, tu queres algo novo em su coração, tu necessitas e vai ser requerido de ti arrependimento. Então, se eu te pergunto, quão cerca tu estás do reino de Deus? Ou quão cerca o reino de Deus de verdade está de ti? É quão arrependido tu eres de tu forma de ser. Quanto mais arrependimento Deus vem em sua vida, mais cerca de Deus tu estás. Quanto mais duro de coração tu eres, menos reino de Deus está em sua vida. Então, por isso Jesus queria que todo mundo pudesse arrepentir-se. ¿Para quê? Para que o reino, a vontade de Deus, pudesse ser hecha. Ele explicou um pouco mais desse tema em uma parábola que está em Lucas 5:36. Mira o que diz. Ele contou esta parábola. Nadie, ou seja, nenhuma pessoa, incluindo ele, quita um retaço de um vestido novo para remendar um vestido viejo. De hacerlo assim, habrá rasgado o vestido novo, e o retaço novo não hará juego com o vestido viejo. Nem echa nadie vino novo em odres viejos. De hacerlo assim, el vino novo hará reventar los odres, e derramará el vino, e los odres se arruinarán. 38. Más bien, el vino novo deve echarse em odres nuevos. Nós sabemos que quando ele está falando de odre, ele está falando de uma bolsa, vamos dizer assim, um container que cargava vino. Isso era hecho de cuero. E como o vino tem fermentação, o cuero necessitava ser flexível.
Ele está dizendo, nadie vai colocar vinho novo em algo que não seja flexível, em algo que não seja moldeável. Trayendo isso para mim e para ti, o que ele está dizendo assim, tu queres ser alguém que carga algo novo mío adentro de ti? Tu pode dizer, sim, eu quero algo novo em minha vida. Eu necessito então que tu seas um odre novo. Eu necessito que tu seas como um odre novo. Necessito que tu seas flexível, necessito que tu seas moldeável. Se não és assim, nadie, incluindo eu e meu reino, vão colocar sobre ti, sobre sua casa, sobre sua família, nada novo, se eu não vejo flexibilidade, se eu não vejo coisas que eu posso seguir trabalhando com tu coração e tu aguantas o processo de tratamento. Então, para que nós podamos viver algo novo de Deus, vinho novo, é requerido ser moldeável, é requerido, é um princípio bíblico. Agora, sendo pastor por muitos anos, tratando com pessoas, sendo chamado por teléfono, sendo chamados para reuniões, sendo chamados para consejeria, eu vejo que muitos sinceramente querem buscar a Deus e querem a vontade de Deus, mas não querem cambiar sua forma de ser. Querem a vontade de Deus, mas não querem cambiar nada. Às vezes, eu e Alana somos buscados, outros pastores também, para conselhos, e essas pessoas se acercam não para escutar um conselho, porque já chega com sua agenda hecha, já chega já com suas ideias particulares preparadas, não está disposto a ser moldeável, não está disposto a ser trabalhável, não é flexível. E quando isso sucede, ou dificulta o processo de tratamento de Deus e do que Deus queria ser, ou se não dificulta, vai impedir o processo de Deus. Então, que é o que eu te quero dizer, meu amado? Quando tu se acerca a Deus com sua agenda particular e não está disposto a escuchar a vontade de Deus e cambiar, isso de hecho é ser um odre viejo, inflexível, que Deus não pode então fazer nada novo. Por isso temos que querer ser trabalhados por Deus. Amém, meus amados? Quanto dizem amém aqui? Quando falamos de arrependimento, ou seja, cambio de mentalidade, para muitos, esse tema é conectado solamente com a conversão. Presta atenção que essa parte é importante. Com a conversão. Muitos entendem que o arrependimento é algo para recém-convertidos. Eu cheguei todo feio para o Senhor, agora necessito sim de verdade um arrependimento profundo. Passo por esse arrependimento profundo, eu era bem feio, agora sou mais bonito. Eu hacía uma quantidade de coisas malas, agora hago muito menos. E esse cambio, o princípio da conversão marcante, é algo que a pessoa diz, uau, de verdade, eu era outra pessoa e mira quem eu sou agora. Então, muitos classificam ou pensam que esse arrependimento é mais forte ou é algo solo para o princípio da caminhada ou para recém-convertidos. ¿Por que a gente pensa assim? Porque algo sucede na vida cristiana. Porque parece que o começo da caminhada era mais fácil de arrepentir-se. Pero depois, com o tempo, quanto mais anos tu passas na igreja, parece que é mais difícil arrepentir-se. Parece que quanto mais viejo é o cristiano, mais insuportável, mais intrabalhável, mais difícil de cambiar a cabeça se hace. Em vez de ser mais arrependido, em vez de ser mais transformado, se vuelve mais cabeção. E que é o que passa? O que passa é que nós outros pensamos de verdade que desde quando começou algo tão lindo, e isso é um cambio tão forte, que depois de aí eu não tenho que cambiar minha maneira de pensar. Eu não tenho que seguir crescendo em arrependimento. Então, o que passa com o cristiano? O cristiano começa a resistir ao arrependimento. Ele resiste. Eu não quero que me hablem. Eu não quero que me exortem. Eu não quero que me corrijam. Eu não quero que as pessoas vejam o que eu passo, as lutas que eu estou passando. Eu não quero abrir meu coração. Eu não quero ensinar que eu me equivoco. Eu não quero essas coisas. Porque tenho agora um nome, agora tenho uma reputação. Que será que a gente vai pensar de mim? E por isso, o cristiano, em vez de seguir crescendo em arrependimento, em vez de melhorar, frena o processo de seguir sendo um odre novo. Agora vamos entender. Quando alguém se converte, entrega sua vida a Jesus ao princípio da caminhada, eu não tenho como esperar desse recém-convertido, não tenho como esperar um total e perfeito, completo arrependimento. É impossível.
Se tu entendes que o arrependimento mais profundo é no princípio da conversão, eu te quero dizer, meu amado, que esse dia foi impossível que tu pudieras viver todo o arrependimento que Jesus tinha para ti. Não há nada que pode suportar. É um processo. Aí nós vivimos algo marcante, pero há mais coisas que Deus necessita seguir trabalhando com o cristiano, porque havia coisas que em minha conversão eu não entendia. E se eu não entendia, eu não havia como arrepentir-me. Pero depois eu fui aprendendo mais, aprofundando mais e me fui arrependendo mais. Então, o objetivo aí crescendo em arrependimento, crescendo em quebrantamento. Com o tempo que eu vou passando em la igreja e em ser cristiano, deveria ser o arrependimento mais profundo. É o mesmo que sucede com a fé. Se tu vês um recém-convertido, um cristiano que está começando a caminhada, essa pessoa, eu não tenho, e tu não tens como esperar dessa pessoa uma fé increíble, uma fé incomovível, uma fé madura. ¿Por quê? Porque está começando. Pero sim, eu espero que com o passar de los anos, com a caminhada no reino de Deus, essa fé vá crescendo. Amém, meus amados? Quantos aqui seguem crescendo em fé hasta hoje em Jesus? Levanta suas manos e diga amém. Amém. Então, de la mesma maneira que quando tu empezaste, tu não tenias essa quantidade de fé, e eu não esperava, e nadie pode esperar de ti essa fé grandíssima, pero é muito lindo ver que cada um vai crescendo com o passar de los anos em sua fé. Por que o arrependimento ao contrário? Parece que com o passar do ano, em vez de sermos mais quebrantados e arrependidos, o cristiano se vuelve mais duro. O cristiano, em vez de crescer em arrependimento, parece que se vuelve mais difícil. Essa é a verdade. Deveria ser ao contrário, pero não é assim. Então, quando o cristiano não entende o processo de que deve seguir crescendo em arrependimento, cambiando sua maneira de ser como esposo, sua maneira de ser como esposa, como diz a palavra, sua maneira de criar os hijos, e os hijos saber ser cuidados por seus padres, saber lidiar com os temas da igreja, saber ser exortado, saber ser corrigido, saber ser parte de um grupo de edificação e não huir desse grupo de edificação, saber ser parte de uma grande congregação e não huir da grande congregação, a ser parte de ser cuidado, pastoreado de cerca e não huir e ver solo coisas por la internet que nada me conhece. Quando alguém vê um pouco mais do reino de Deus, quando alguém quer entender mais do processo de lo que é ser igreja, isso eu me vou arrependendo de minha maneira de pensar e vou colocando minha vida para viver de uma maneira que agrada ao Senhor em todas as áreas. Amém, meus amados? Ora, se eu não entendo e não cresço em cambiar minha mentalidade, em outras palavras, crescer em arrependimento, com o passar de los anos, essa pessoa, se não vai cambiando, vai rechaçando algumas coisas de Deus. A primeira coisa que essa pessoa rechaça é exortação. Eu não quero ser exortado, não quero ser corrigido, não quero que nadie me diga nada. Deveria ser o contrário. Deveria ser com o passar de los anos mais aberto à exortação, com o passar de los anos mais aberto para ser corrigido, com o passar de los anos mais aberto para querer ser mais parecido com Jesus, pero em vez disso suceder, sucede ao contrário. Em vez de querer estar mais cerca de lo que agrada a Deus em todas as partes de minha vida, parece que eu não quero mais que se metam. O cristiano rechaza exortação com o tempo, o cristiano passa a ser alguém crítico, o cristiano passa a ser alguém que é um odre endurecido, passa a ser insensível, e é o que a Bíblia chama de dureza de coração. Dureza de coração é porosis, é como um caio. Imagina que tu mano llena de caio e tu já não tens mais sensibilidade. Ele está dizendo que com o tempo muitos cristianos têm em seu coração lleno de caios. E em vez de haver quitado esses caios e ter um novo coração, não de pedra, sino de carne, parece que com o tempo se vão voltando mais difíceis. Agora, tu podes perguntar, como pastor, como o coração se vai endurecendo? Como nessa caminhada cristiana que é uma bendição? Meu coração pode ser envenenado. E eu posso, em vez de crescer em arrependimento, me volver um cristiano insuportável, que não escuta nada nem nadie. Como eu posso ser essa pessoa? A primeira coisa que endurece o coração é um pecado que tu não te arrepientes. Pecadores todos nós somos. Agora, uma coisa é viver no pecado.
andar en el pecado. La otra cosa es pecar accidentalmente. Yo no cimiento mi vida sobre princípios que desagradam a Deus. Eu cimento minha vida em princípios que agradam ao Senhor. E nessa caminhada, se me equivoco, eu tenho que arrepentir-me. Agora, o pecado que tu sabes que é pecado, que não agrada a Deus, que tu não te arrepientes, e sigue aí jugando com ele, vuelve a ser mañana, vuelve a ser passado mañana, tem um remordimento aqui, e depois vuelve a ser outra vez, outro remordimento aqui, e vuelve a ser outra vez. É esse pecado que endurece o coração, é esse. Não é o pecador que é pecador e que vá pecar de vez em quando e imediatamente se arrepende. Não é isso que eu estou falando, isso é normal. Eu estou falando do outro, que é cíclico, e a pessoa não se arrepende. Então, o pecado que eu não me arrependo é o pecado que vai endurecer meu coração. É esse que endurece. Então, com o passar de los anos, como meu coração pode ser endurecido na caminhada, pastor? Pecado não arrependido. Outra coisa são ofensas não solucionadas no coração. Como ser igreja é tratar e lidiar com pessoas, sempre uma oveja vai pisar no pé da outra. Também tu tens tu caráter, tu maneira de ser. Às vezes, alguns são mais mansos, outros são mais ignorantes, alguns são mais tranquilos, outros são mais grosseiros. E quando esse relacionamento não tem o azeite do Senhor, não vem a unção do Senhor, a coisa não vai transformando o coração, quizás ofensas quedam, heridas não tratadas, não sanadas. E quando isso sucede em tu vida cristiana, se tu não soluciona isso delante de Deus, se tu não limpa o coração, como a Bíblia diz que temos que limpar o coração, e tu passa a vida cristiana a pensar assim, lo que me hicieron injusto, es injusto, es injusto, e tu guardas a herida dentro, de hecho, lo que tu está dizendo assim, eu tenho o direito de estar herido, pastor, tenho todo o direito de estar herido, e tu vives dessa maneira para sempre. O que passa? Se tu tens o direito de estar herido e não sanar o coração, ofensas não solucionadas, herida não tratada, e tenho o direito, pastor, de ser assim, tu coração se vai endurecendo. Isso também endurece o coração. Então, tem um problemita no RE, em vez de solucionar algo com algum irmão ou irmã no grupo de edificação, essa pessoa vai ao contrário. Essa pessoa diz assim, eu não hablo mais nada, zip it. Não digo mais nada a mi RE. Não digo mais nada a meu discipulador, não digo mais nada a mis pastores. Mira, zip it. Tu disse, pastor, antes não era assim, que é o que passou? Coisas não solucionadas. Em vez de tratar, não trata. Então, sem pensar que é o que passa, essa pessoa se vai aislando, essa pessoa vai evitando comunhão, e passa então a não querer escuchar a nadie. E que é o que passa? Passam a ser pastores de si mesmos. Pastores de si mesmos. E aí não vem nada bueno. Quando uno está muito herido e não soluciona os temas, qual é o peligro? É que muitos, quando estão lutando com alguma herida interna, leem buenos textos bíblicos com malos ojos. E lo que ven en el texto é um reflejo de lo que a pessoa trajo para el texto. E os resultados são malos. Os resultados não são buenos. Todo lo que vê parece que são versículos para atacar, versículos para ensinar ao outro quão malo tu estás. E a palavra de Deus não é para isso. Por que isso sucede? Por causa de heridas mal solucionadas adentro do coração. Então, como foi endurecendo o coração do cristiano? Pecado não arrependido. Outra coisa, ofensas não solucionadas. Próxima coisa, rebeldia. Quando uno desobedece a voz de Deus. Deus habla contigo em um serviço, em uma prédica, em leyendo a palavra, usa outra pessoa, Deus habla contigo, seu coração é quebrantado, tu sentiste que Deus falou contigo e depois tu não hace nada. Quando tu escutas a voz de Deus e depois não hace nada, próximo passo, seu coração vai ser endurecido. Tu agora não vai escutar mais como escutava antes. E cada vez que Deus habla contigo e tu não hace nada, esse coração se vai criando callos. E que é o que passa? Eu escuto, quebranto, pero não cambio. Sou incrédulo. É o mesmo que dizer, não vou fazer. E essa incredulidade endurece o coração. Presta atenção, quando Deus quitou toda uma nação do Egipto para levá-los do Egipto à terra prometida, Canaã,
Era a voluntad de Deus que eles pudessem viver lo mejor, algo abundante, algo tremendo. E por que eles não viveram, pastor? ¿Por quê? Mira o que diz Hebreus 3:19. E vemos que eles não puderam entrar devido a sua incredulidade. Não puderam entrar na terra prometida por causa de sua incredulidade. Rebeldes, desobedeciam a voz de Deus. E presta atenção, tu podia mirar essa gente, tu podia ser algum deles naquela época e dizer, quizás não foi a vontade de Deus que nós entráramos na terra prometida. Isso não é verdade. Era a vontade de Deus que tu entrasse na terra prometida. Por que tu não entraste? Porque és desobediente, porque és insubmisso, porque és rebelde, porque desobedece a voz de Deus, porque Deus habla uma coisa e tu não haces, o coração foi endurecido e lo que era a vontade de Deus para que tu pudieras viver, agora não vive. Pensa quantas coisas em la vida, meu amado, que tu e eu, que nós outros não vivimos por causa de incredulidade, por causa de não crer, por causa de la dureza. Toda essa nação, muitos deles foram roubados por causa de seu próprio coração, por causa de seu próprio caráter. E muitas vezes nós outros, meu amado, passamos por situações, as coisas não sucedem e nós outros decimos, não foi a vontade de Deus. Não, meu amado, muitas vezes era a vontade de Deus, pero era tu que não tinha fé suficiente para viver o que Deus dijo. Essas coisas são tão práticas em la palavra de Deus, pero quando nós outros não obedecemos, nós outros somos endurecidos. O coração se vai poniendo duro, o coração se vai poniendo crítico, o coração, em vez de ser quebrantado e dizer, wow, háblame, Senhor, eu te escucho. Tu hablaste uma vez, eu escutei duas, porque uma escutei com o oído, a outra barrou a meu coração. Em vez de ser assim, nós outros vamos sendo meio complicados. E Deus não quer isso. Isso é contra o princípio do arrependimento, totalmente contra. Em vez de ser moldeável, em vez de ser uma pessoa que lhe gusta ser aconselhado, ser transformado, querer melhorar, nós outros vamos quedando mais lejos de lo que Jesus sempre pediu. Cambia tu mentalidade, arrepienta-se, porque mi reino se acerca de esse coração. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Agora, nesse processo, já que há muitas coisas que podem endurecer meu coração, qual é a ferramenta que Deus usa agora em la igreja, em el Novo Testamento? Qual é a ferramenta que Deus usa para isso? El cuerpo de Cristo, la igreja. La igreja. Hebreus habla de dureza de coração. Hebreus 3:13. Antes bien, exortaos los unos a los otros cada dia, entretanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, cristianos, não está hablando ao mundo, está hablando a la igreja, não se endurezca por el engaño del pecado. Allá versículo 15 diz, como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como quando me provocaram. Esse quando me provocaram foi no deserto. Deus estava dizendo, não creyeron, endureceram, e isso para mim foi uma provocação. É o mesmo que dizer, não creio em ti, Deus. Então, Ele habla comigo e contigo. Eu não quero que vocês vivam a mesma coisa que essa gente viveu no deserto. E aí a igreja do Novo Testamento diz, glória a Deus, que é o que tenho que fazer? Exortem-se los unos a los outros. Quando, pastor? Hoje. Para quê? Para que eu não me acostumbre a andar mal, a andar equivocado, a andar sem arrependimento. Agora eu te pergunto, como é possível exortar-se uns aos outros se eu não ando com nadie? É muito difícil. E essa é uma das minhas preocupações da nova etapa e momento que a igreja está entrando depois desse coronavírus, que é ser a igreja virtual. Eu te pergunto, como será que é ser pastoreado por uma televisão? Eu não sei, imagina que eu vejo um pastor por essa televisão, a coisa mais linda, habla todo o que eu quero ouvir, me anima, grita, me habla a coisa mais linda, pero é uma televisão. É uma pantalla. Imagina que essa é minha decisão de ser cristiano, vou ser pastoreado, discipulado por uma pantalla. Perfeito, esse é meu pastor. Amém? E quando tu necessita ajuda, como vai vir de la pantalla para sua casa? Eu não sei. Como vai orar por ti?
La palabra de Dios dice que el pastor tiene las ovejas. Muchos ejemplos en la palabra de Dios dice que Jesús tenía, que el pastor tenía 100 ovejas, salió una, quedó 99. Bueno, el rebaño, si tú eres oveja, tú tienes el pastor y tú tienes las 99. Tú caminas con las 99. No solo con el pastor, tú tienes 99. Y yo te pregunto, ¿quién es tu pastor y cuáles son las 99 que tú caminas junto? Entonces, si yo decido vivir la vida online, que cada uno decide lo que quiera, básicamente yo elimino el pastor porque quedo con pastor pantalla y elimino las 99. Yo no tengo 99 para andar junto. Y ahí, básicamente, nosotros vamos apartándonos del principio bíblico que está desde el Antiguo Testamento hasta el final de los tiempos, que es arrepentimiento. Que es, miren uno al otro y ayúdense, exhórtense, animen, levantem uno al otro en el tiempo que se llama hoy. Y tú puedes decir, ¿por qué, pastor, yo necesito eso? ¿Por qué Dios inventó esa cosa malísima, que es andar con la gente y ser corregido? Porque todos nosotros somos un vaso en proceso. Diga eso, yo soy un vaso, diga, en proceso. Yo voy a necesitar retoques en ese vaso. Amén, mi amado. Yo voy a necesitar ajustes. Yo voy a necesitar ayuda, porque hay cosas que yo no veo. Y hay otro que me ayuda. Es mejor ser dos que uno, porque si uno cae, el otro va y lo levanta. Diga una vez más, yo estoy en proceso. Por eso yo necesito ser exhortado. Ahora, ¿qué es exhortación? Exhortación no está abierta a opiniones personales, no es opinión. Exhortación, mi amado, es un principio bíblico que está siendo traído, que está siendo quebrado. Entonces ahora, si yo soy encontrado en falta en algún principio, ese hermano, el cuerpo de Cristo, me ayuda a ver ese error y me levanta. Y nosotros aquí, si tú haces parte del grupo de edificación, sabe que nosotros hablamos de 5 principios de exhortación. La exhortación, cuando tú vas a exhortar a un hermano, es para levantar, es con amor, en la palabra, en la urgencia de Dios, en el momento correcto, pero hay que hacerlo. ¿Por qué eso, pastor? Porque Dios inventó esa cosa en la iglesia. Digo una vez más, porque todos nosotros somos vasos de barro en proceso. ¿Qué proceso es ese? De ser formados a la imagen de Jesús. Hasta que tengamos la imagen de Jesús en mí y en ti, vamos ser un vaso en proceso. Ahora, por causa de ese proceso, porque nosotros estamos en proceso, yo necesito entonces ser un vaso moldeable, trabajable, como los hijos pequeños. Cada uno que tiene un hijo pequeño dice, oh pastor, esos son barritos suaves, esos son vasitos moldeables, son como esponjita. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos absorbe todo. ¿Cuántos papás de hijos pequeños aquí saben que es así? Diga amén. Cuando crece, mi amado, la esponjita es diferente, prepárate. La esponjita es más dura. El vasito no es tan moldeable como antes. El vasito tiene que ser más con un palo así para ver si entra la cosa en la cabeza. Pero el proceso era que Dios quería esos hijos moldeables siempre. Esos hijos que le gustan ser trabajados por Él y por el cuerpo. Gente que sabe vivir y caminar con Dios, pero también sabe vivir y caminar con la iglesia. Isaías 64:8 dice así, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. La palabra de Dios está diciendo, tú eres un vaso de barro. Dios es el que va a trabajar en su vida. Él es el alfarero. Todos nosotros somos obras de sus manos. Entonces imagina, mi amado, presta atención en lo que Él está hablando, está dando un ejemplo. Él está diciendo, yo soy Dios y soy un alfarero. Tú eres el vaso de barro y Dios quiere trabajar en su vida para que Él pueda trabajar en ese vaso y hacer una obra de las manos de Dios. Ese vaso, ese barro tiene que ser suave, tiene que ser moldeable, porque si no es, ¿cómo va a suceder? Tiene que ser flexible. ¿Cuántos ya vieron aquí un alfarero haciendo un vaso, haciendo alguna cosa? Levanta las manos así. Siempre echa mucha agua,
Sempre está aí com água, poniendo água, haciendo, poniendo água. Sua vida necessita água. Água que é a palavra de Deus, água que é o fluido do Espírito Santo de Deus. Sempre tem que haver esse fluir para que Deus siga trabalhando contigo, siga trabalhando comigo. Quantos dizem amém, meu amado? E esse ser moldeável é quando Deus então vai a ser a vontade de Ele. Quando uno é moldeável. Então, em tu vida, tu não pode dizer, é porque não foi a vontade de Deus. Não, meu amado, às vezes era a vontade de Deus, mas tu cabecita dura não deixou a vontade de Deus suceder. Então, quando eu sou moldeável, é onde a vontade de Deus que dá forma ao vaso, vai suceder. E a palavra de Deus diz isso. Mira o que diz Salmos 37:4. Deleita-te, em outras versões diz agrada-te en el Senhor, e Ele te concederá os desejos de tu coração. Encomienda ao Senhor tu caminho, confia en Ele, e Ele actuará. Agora, tu sabes o que é a palavra deleita-te en el original griego? Porque se eu te digo, deleita-te no Senhor, tu vai para a casa pensando, o que é isso? Será que está deitado na cama? Será que está comendo um ice cream, dizendo, ai que rico andar contigo, Senhor? Estou deleitando-lhe, Senhor. Será que é isso? A palavra original, meu amado, é anag, anag. E sabe o que quer dizer anag? Moldeable, suave. Ele está dizendo, seja suave, seja moldeable para o Senhor. E Ele, então, te concederá os desejos de tu coração. Então, eu, de verdade, vou viver o melhor de Deus, meu amado, quando eu seja moldeável por Deus. Quando eu seja aberto a ser trabalhado por el alfarero. Quando nós não entendemos esse princípio do arrependimento, repito uma vez mais, o título da palavra é o princípio do arrependimento. Quando nós não entendemos isso, quando nós resistimos ao arrependimento, quando nós não somos esse vaso de barro, ou somos um vaso de barro duro, ou somos um odre viejo inflexível, quando nós chegamos a ser esse tipo de pessoa, quando o corpo de Cristo não tem mais voz nenhuma contigo, não escuta nenhum pastor, não escuta um líder do grupo, não escuta o líder do ministério, não escuta nadie, só escuta YouTube. Quando uno chega e nem o corpo de Cristo mais tem acesso a meu coração, e agora eu sou muito crítico, agora sou insensível a todo, eu tenho que entender. Eu, em vez de ser um vaso moldeável, eu me estou transformando em um cristiano vaso duro. Eu me estou cambiando de pouco a pouco, em vez de estar cerca do arrependimento, eu estou mais lejos do arrependimento. E se estou mais lejos do arrependimento, se estou lejos da vontade de Deus, Deus então se quer trabalhar comigo porque me ama. Amém, meus amados? Qual é o trabalho então? É o que ele disse a Jeremias, que ele sabia solucionar. Jeremias 18:1. A palavra do Senhor vino a mim, Jeremias, e me dijo, levanta-te e ve a la casa del alfarero, aí te darei um mensagem. Eu me dirigi a la casa del alfarero e lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que ele hacía se deshizo em su mano, assim que ele volvió a hacer outra vasija, tal e como ele queria hacerla. Entonces, la palavra del Senhor vino a mim e me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Que é o que ele está dizendo. Jeremias, déjame darte um exemplo. E dice, vá para a casa del alfarero e solo esté aí mirando o que o alfarero vai fazer. Jeremias não sabia o que Deus ia falar com ele. Jeremias só obedeceu e foi. Foi à tenda del alfarero. E chegou e viu um alfarero fazendo um vaso. E viu que ele deshizo esse vaso e hizo outro como queria. E Jeremias está mirando isso e disse, que bueno passeio esse, Senhor, me encantou. E vem a palavra do Senhor dizendo, eu posso ser igualito com todos ustedes. Então, se eu me endureço, tranquilo, que Deus sabe tratar com o coração que deixou de ser suave ou deixou de ser moldeável. É esse passeio de ser trabalhado de uma maneira mais dura, para ser corrigido, para se transformar agora um vaso de honra outra vez. Agora, se eu não me quebranto, eu vou viver sendo quebrado por Deus.
Vou vivir sendo trabalhado por Deus. E o alfarero vai ter que sempre começar o processo comigo outra vez. Sempre. ¿Por quê? Porque eu sigo com um coração difícil, um coração que não se arrepende. Por exemplo, quizás su problema hoje, sua luta que tu estás passando esses dias, seja liberar perdão. Essa é a luta que tu estás passando. Para ti pedir perdão, para ti arrepentir-se, ir aí e conversar, porque tu te equivocaste, isso é muito difícil, muito difícil. Essa é sua cruz. Isso é o que tu tens que fazer. Isso é crucificar sua carne, fazer a vontade de Deus, deixar de ser um vaso duro, ser um vaso moldeável e fazer a vontade de Deus. A vezes sua parte é a criação de los hijos, a vezes sua parte é em seu trabalho, a vezes é sua maneira de ser. Todas essas coisas uno tem que parar e pensar, eu sou agora, nessa situação, alguém moldeável ou estou sendo duro? Estou obedecendo por bem ou vou ter que obedecer por mal? Se Deus vê um vaso moldeável, a vontade de Deus vai ser hecha. Se Deus vê um coração duro, o alfarero vai trabalhar de uma maneira mais dura, por amor. Então, se eu sei de todo isso, pastor, por que eu resisto muitas vezes o arrependimento? Por que para mim é tão difícil pedir perdão? Por que para mim é tão difícil dizer assim, me equivoquei? Por que para mim é tão difícil, é mortal, confessar? Por quê? É porque nós outros somos orgulhosos. E aí, uno resiste ao arrependimento. Romanos habla del cambio de mentalidade, cambio de mente, de coração. E mira o que ele diz. Ustedes conhecem esse texto e vão a recordar. Quizás ustedes não sabem em versículo 3, pero em versículo 2 ustedes sabem. Romanos 12:2. Não se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Arrepentimiento. Assim, quando eu me arrepento, podrão comprovar qual é a vontade de Deus, buena, agradável e perfeita. Amém, meus amados? Todo mundo diz amém. Aí Pablo disse, lindo, qual é então, Pablo, a primeira renovação que eu tenho que ter, já que tenho que renovar minha mente? Versículo 3, por la gracia que se me ha dado, eu digo a todos ustedes, nadie tem um conceito de si mesmo ou de si mais alto que el que deve ter, sino mais bem, pense de si mesmo com moderação. Então ele estava dizendo, quer andar em arrependimento? Quero. Quer esse caminho para sua vida, para então viver a buena, perfeita, agradável vontade desse alfarero que quer ser um vaso? Isso é o que tu queres para tu vida? É isso. Amém. Primeiro passo, não pense que tu eres a coisa mais linda do mundo e que não tens nada para ser transformado e que todo mundo é equivocado é a outra gente. O pastor está equivocado, o líder está equivocado, o planeta inteiro está equivocado comigo, só eu que não me equivoquei. Isso não é assim, meu amado. Isso não funciona assim. O primeiro lugar que eu tenho que mirar é para mim. Nadie tenha um conceito de si mesmo mais alto de lo que deve ter, senão mire para ti e pense com moderação. Eu não sou tanta coisa assim. Eu sou um vasito complicado. Se eu vivo assim, eu não me justifico a mim mesmo. Pero se eu me levanto e me exalto a mim mesmo, então eu vou começar a ser algo que se justifica a si mesmo. E isso é o maior peligro que o cristiano pode viver e pode andar em ele. É quando uno se auto-justifica. Então, presta atenção. Se para ti é difícil ser moldeável, é difícil dizer, me equivoquei, é muito difícil pedir perdão, tu tens que entender essa noite que é uma luz alerta dizendo, barro duro, tu estás ponendo durito como uma pedra. Quando Jesus vino a ser discípulos ou começar seu trabalho, a andar com gente, Jesus nunca quis andar com gente que só se justificava. Jesus queria andar com gente que se arrepentia. Lucas 15:7. Les digo que assim é também en el cielo. Habrá mais alegria, por um solo pecador que vive justificando sua vida. É isso? Que se arrepienta. Mais alegria por esse, que por 99 justos, que não necessitam, que meu amado? Que vivem justificando sua vida inteira.
Tú quieres ser ese que nunca se arrepiente, que es difícil de arrepentirse, es cabeza dura, es difícil, no se quebranta, no cambia, es la cosa más difícil del mundo. Tranquilo, Jesús no quiere ni cerca. Más alegría hay en el cielo por uno que se arrepiente, que por 99 cabezón. E a vezes esse princípio nos passa desapercebido e nós outros vamos crescendo pensando que ser difícil para Deus é uma coisa boa. Não, é uma coisa complicada. E Deus quer trabalhar meu coração e seu coração. Deus quer quebrantar meu coração e seu coração. Deixar de ser um coração duro e ser um coração que se arrepende mais fácil. Amém, meu amado? Isso traz alegria. Mas vale uno que cambia que 99 que crê que não necessita cambiar. Amém, meus amados? Então, o hecho é que todos nós outros aqui fomos transformados por Deus. Toda a transformação que Deus hizo em sua vida hasta hoje é a mesma medida de quanto tu arrepentiste. Lo que tu ves de transformação, glória a Deus, é porque tu te arrepentiste. Lo que tu sigues dizendo, oh my God, sigo lutando com essa área, tranquilo, é que não há arrependimento. Essa área tu sigue igual. E se tu não enfrentas isso, vai seguir sem arrependimento. Consequência, o reino de Deus não pode entrar aí. Porque o reino de Deus se acerca donde há arrependimento. Então, eu tenho que entender, quero mais transformação, quero algo novo, quero algo de Deus, necessito arrependimento. Então, para terminar hoje, eu quero trazer um exemplo, que é o exemplo de Davi. Davi vivia os melhores anos de sua vida, os melhores dias. Tinha paz com Deus, paz com os homens, paz com seu povo. Era um rei amado, admirado, vencia os inimigos. Havia vencido os jebuseus, uma fortaleza que estava em Jerusalém, estava feliz, estava em seu palácio. Hasta um dia que Davi eligiu, quiso por si mesmo, independência de Deus, independência de todo mundo, e ele então decide buscar, ver outra mulher, Betsabé. Quando vê essa mulher banhando, ele tem uma ideia de que pode matar o marido dessa mulher sem nenhum problema para tê-la como sua esposa, pode apoderar-se dessa esposa, matando o marido. Davi entra em uma loucura. E tu pode dizer, pastor, que é o que passou? Porque quando o amor por Deus diminui, o amor por el prazer aumenta. Sempre é assim. Cada vez que tu amor por Deus vai diminuindo, tranquilo, meu amado, há outro prazer que está crescendo. É prazer por la carne, é prazer por outras coisas. O amor de Deus diminui, outra coisa vai aumentando. E tu sabes, todo mundo sabe que está mais cerca de Deus quando está mais lejos de pasiones carnales. Quanto mais cerca de pasiones carnales, mais lejos de Deus. Isso sucedeu com Davi. Davi se alejou de Deus e se acercou a lo que não deveria. Então, esse homem agora vai aprender que não importava quanta oração já hizo por ele, a unção que lo ungieron allá na casa de seu papá, essa altura já não importava mais nada. A vitória contra Goliat, contra Leão, contra Oso, essa altura que está em pecado, nada disso importa mais nada. Toda a unção de tocar el arpa e ser o rei que está endemoniado e ser usado por Deus, já não importa mais nada. Todo bom pensamento que Davi tinha, a coisa mais linda, não importa mais nada. Nada podia pagar agora a consequência de lo que ele hizo. Nada. Hasta um dia que Davi encontra um lugar que se chama arrependimento. Mientras Davi não entrou nesse lugar, todo salia mal. Então, Davi agora, quando toma essa decisão de fazer isso, ele está cego. Cego por quê, pastor? Por el engano de pecado. Davi, naquela época, não tinha igreja. Porque se tivesse uma igreja, podia correr o telefone e chamar 1-800, help me, vida com vida. E dizer, pastor, estou vendo uma mulher aqui banhando-se allá abaixo, essa visão está complicada. Eu digo, meu irmão, o que tu está haciendo aí? Não é para tu estar na guerra agora? Não é gente peleando na batalha? O que tu está haciendo essa hora aí? Saga de aí, eu vou buscar-te aí a hora, Davi, vamos para a guerra junto comigo. Amém, glória a Deus. Pero não havia. Ou não lhe gostava. E aí, tendo todo para ser bendecido, decide por si mesmo ser independente de Deus e não quer escuchar a nadie. Tranquilo. O mundo dá volta.
E quando chega esse momento, ele está enganado. Tem um peligro enorme que quizás em la cabeça dele todo isso faz sentido. Já não há problema, nada é problema. Nada é problema. Desobedece a Deus, não se arrepende. E agora Deus quer sacar seu filho dessa situação. Porque Davi nunca deixou de ser filho de Deus. E Davi nunca deixou de ser amado por Deus. Então, meu amado, como Deus soluciona esse tema com Davi? Deus manda uma persona. Diga isso para que tu entendas em tua cabeça. Diga assim, Deus, manda uma persona de carne e hueso. Tu me entende, meu amado? E mira que Deus já havia falado com Davi em sonhos, Deus já havia falado com Davi em visões, Deus já havia falado com Davi de la maneira que quisiera. E podia solucionar esse tema de la mesma maneira, em sonhos, em visões, em como fuera. Pero Deus dijo, não, tu vas ser exortado. Tu necessitas alguém que vaya visitar-te. Tu necessitas escuchar alguém. Por quê? Porque eu vou usar outra pessoa em sua vida. E Davi, eu quero uma coisa de ti. Não desprecies as pessoas que Deus coloca em sua vida. E eu te digo a mesma coisa. Não desprecies as pessoas que Deus coloca em sua vida. Então, o que passa? Vem Natã. E Natã vai visitar a Davi. Tem que dar uma volta contando a historita da oveja que eu não vou contar a vocês. Porque quando o coração está muito endurecido, qualquer pessoa para falar contigo tem que gastar 1 hora, 2 horas dando volta para chegar ao ponto que necessita. Quando o coração está mais quebrantado, eu posso acercar-me e dizer, isso não está bem. E tu acepta. Tu não pataleas. Tu não haces um show. Porque aceita a exortação. Pero quando o coração está duro, tenho que fazer uma reunião de 3 horas para ver se logro falar uma frase que necessitava falar. Me hago entender, meus amados? Quanto querem reuniões mais curtas aqui? Diga amém. Quebrante o coração, a coisa facilita bastante. Então, chegou a hora, Natã, e disse 2 Samuel 12:7. Então, Natã le dijo a Davi, tu eres esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungí como rei sobre Israel, te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo, e puse sus mujeres em tus braços, também te permiti governar a Israel e a Judá, e por si esto hubiera sido pouco, te habría dado mucho más. Deus está dizendo, te vou recordar todo o que hice por ti. E eu podia haver hecho más. Versículo 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Mira como Deus trata com Davi. Deus manda uma persona. E essa persona vai recordar toda a inversión que Deus hecho em sua vida, em la vida de Davi. Eu sei de onde tu veniste. Eu sei a história de onde tu vienes. Eu fui em tu casa. Eu vi quem era seu papá, eu vi quem era sua mamá. Eu sei de onde tu saliste. Eu vi o trabalho que Deus hizo em toda sua casa, em toda sua família. Aqui está dizendo como Ele te ungiu, como te deu poder para vencer tu inimigo. O palácio que tu nunca tuvos, agora mira a casa que tu está vivendo, que essa casa tu nunca vivido antes, tu tens essa bendição agora. Mira quantas mulheres tu tens. Todo isso eu te di. Comparti mi reino contigo, te permiti governar todo isso. Se isso para ti todavia é pouco, eu tenho muito mais para ti que tu não sabes como. Todo o que eu hice, tu despreciaste. Tu está entendendo como funcionam as coisas com Deus, meu amado? Então, se Deus levanta alguém, esse alguém vai conhecer, vai saber, vai te falar com propriedade, porque está contigo, porque conhece, porque sabe quem tu eres. Amém, meus amados? Deus quer usar o corpo, Deus quer usar a igreja. Quantos dizem amém aqui, meu amado? E Deus vai levantar a pessoa para recordar, mira de onde eu te saquei. Mira quem tu eras, mira que bendição tu eres hoje. Não entre nisso. Vamos sair disso. Não entre por esse caminho. Vamos pedir que Deus cambie seu coração. Amém, meus amados? É uma bendição. E Deus levanta nenhum, nem outro que não fosse Natã, que conhecia muito bem a Davi. E Deus disse, Natã, tenho uma missão para ti. Tu vas exortar a esse homem. Agora, meu amado, presta atenção. Não era fácil ir falar com o rei. Não era fácil ir exortar a Davi. Davi era o rei de Israel. Nada lhe gusta. Não é uma tarefa fácil. Quando alguém quer vir e conversar comigo
e dizer-me uma coisa que eu necessito cambiar, ou tu tienes que ir a hacer isso com outra pessoa. Isso não é uma vacaciones que tu vas feliz da vida, isso é difícil. Pero uno lo hace por amor, por obediência. Tu crees que era fácil para Natán hacer isso, meu amado? Sim ou não? Não, pero lo hizo. E nós temos que ter esse mesmo coração em amor para levantar, para ser uma vida transformada. Se nós queremos fazer algo que agrada ao Senhor, nós temos que ser parte desse processo, se me gusta ou não me gusta. Amém, meu amado? Essa é a primeira coisa. Agora, Davi acepta. Davi, quando foi confrontado, Davi não sigue pataleando, Davi não sigue lutando, não sigue dando excusa. Ele disse, eu me equivoquei, eu estou mal. E eu quero ser transformado. Então, Natán, em uma tarefa difícil, foi usado por Deus, alertando Davi, glória a Deus. Pero todo isso funcionou, todo isso foi uma bendição. ¿Por quê? Porque encontrou um coração moldeável. E mira o que Davi dijo depois da conversa, 2 Samuel 12:13. He pecado contra o Senhor. Reconheceu Davi ante Natán. El Senhor ha perdonado já tu pecado. E aí mira o que disse. E não morirás. Contestou o que, meu amado? Natán. Davi foi perdonado ou não, meu amado? De coisas difíceis. Davi adulterou e Davi mandou matar o esposo. Isso era coisa naquela época para que Davi pudesse morrer. E Deus lo perdona. Por isso a Bíblia diz que Davi pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, pero porque, meu amado, quando era exortado, quando era corrigido, se arrepentia rapidamente. Diga assim, um homem segundo o coração de Deus. Diga, é moldeável. Tu recebes isso, meu amado? Romanos 9:20. Pero tu, homem, quem eres para discutir com Deus? Dirá el vaso de barro al que lo formou, ¿por qué me has hecho assim? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Muita gente pelea com Deus, meu amado. Muita gente tem em seu coração travado com Deus, porque diz, ¿por que me has hecho assim? ¿Por que essa quantidade de coisas? ¿Por que todas essas coisas sobre minha vida? ¿Por que mi pelo é dessa maneira? ¿Por que eu sou dessa altura? ¿Por que eu tenho esse peso? ¿Por que fulano de tal não sei o que e eu não? ¿Por que não sei o que? E nós vivimos uma vida discutindo, peleando, desconfiados, não satisfeitos, apartados no coração de Deus. E isso não está bem. E Deus está dizendo para mim e para ti essa noite, limpia tu coração, igreja. Eu sou um Padre que te ama. E Ele está dizendo, quem eres tu para discutir comigo, como eu te hice? Deja de hacer isso. Eu sou o alfarero, tu eres el vaso. Eu não tenho poder sobre ti, e tu tens que dizer, sim, tu tens, Senhor. E ao princípio dessa oração, já quebrantar-te de si, então não vou pelear mais contigo. Eu não vou mais estar dizendo, por que me hiciste assim, Senhor? Eu vou dizer, Senhor, tu me hiciste dessa maneira. E tu me vas usar dessa maneira que eu sou. Em vez de ser um vaso que sigue lutando contigo, eu me quebranto essa noite. E eu te pergunto, o que é o que tu queres que eu haga? Eu quero obedecer. Eu me quebranto delante de ti. E aí, então, eu vou envolvendo meu coração para um lugar que nunca eu deveria haver salido, que é ser dependente de Deus. Se me gusta minha maneira, se não me gusta minha maneira, se me gusta o que ha sucedido, se não me gusta o que ha sucedido, pero eu me quebranto e digo, Senhor, quero escuchar sua voz. E a Bíblia diz que o coração arrependido, o reino de Deus se acerca. Sempre foi essa a enseñança. Jesus disse, arrepenta-se sempre, para que meu reino se acerque a ti. Quantos querem de verdade o reino de Deus sobre sua vida, meu amado? Bueno, Deus necessita ver arrependimento. Deus me usa como esposo na vida de Alana, minha esposa. Deus usa Alana em minha vida. Deus me usa na vida de meus filhos. Gabriel mesmo é um que eu estou sempre conversando com ele, sempre discipulando, sempre ensinando. Não é verdade, Gabriel? Eu hablo com ele quase todos os dias, quase todas as noites, e hasta se molesta e diz, não quero mais falar sobre esse tema. Vá falar até o final.
E tu dices, ¿por quê? Porque todos nós somos vaso em processo. Eu não estou terminado, Alana não está terminado, Gabriel não está terminado, Davi não está terminado, a igreja não está terminada. E se nós nos quebrantamos, facilitamos o processo. Se nós somos aqueles que peleam com Deus, o reino de Deus é mais difícil. E eu não quero dificultar o que Deus quer fazer. Eu quero facilitar em minha casa, em meu coração, em nome de Jesus. Tu também, meu amado. É muito difícil pedir perdão às vezes. É muito difícil assumir seus erros. Mas há que fazê-lo. Temos que lutar contra isso, para que Deus pueda invertir mais em sua vida, pueda invertir mais em minha vida, porque os cielos se alegram não com quem se justifica, os cielos se alegram com um que se arrepende, e 99 que vive justificando-se, não há festa por eles, não há nem alegria, e Jesus lhe encanta andar com gente que se arrepende. Amém, meus amados? E eu creio que nesse lugar há mais unção, há mais capacitação de Deus. Tu recebes essa palavra para ti essa noite, meu amado? Diga amém. Ponta de pé, vamos orar. Passa adelante, André, para terminar.